E estamos de volta na I24 News em inglês. Eu sou Natasha Kurchuk e obrigada por nos acompanhar. Acabamos de entrar no estúdio depois que mais uma sirene de míssil balístico tocou aqui no centro de Israel. Várias salvas ocorreram ao longo do dia. Em breve falaremos sobre isso. Hoje é o 27º dia da guerra entre a República Islâmica do Irã, os Estados Unidos e Israel. E a pressão também está aumentando na frente norte de Israel, já que o Hezbollah também está intensificando os ataques. Agora, não só na fronteira, mas também mais dentro do país. Só nas últimas 24 horas, o grupo terrorista apoiado pelo Irã disparou mais de 600 vezes contra Israel e as tropas das FDI. Há cerca de uma hora, um ataque mortal com foguetes do Hezbollah atingiu Naharia, no norte de Israel. Socorristas informaram que um homem na casa dos 30 anos morreu ao ser atingido por estilhaços e outro está em estado grave após um foguete atingir o estacionamento de um prédio residencial. A escalada ocorre enquanto o primeiro-ministro de Israel pede aos moradores do norte que não abandonem suas casas, apesar de líderes locais alertarem sobre o esvaziamento das comunidades e a falta de proteção adequada. Agora vamos falar com nossa correspondente Balir Sladin. Ela está conosco ao telefone neste momento do norte de Israel. Balir Sladin, o que sabemos sobre esse último ataque em Naharia pelo Hezbollah e se vimos ou não mais disparos do grupo terrorista apoiado pelo Irã? Sim, Natasha. Então, cerca de 2 horas atrás, uma barragem de foguetes do Hezbollah atingiu Naharia, uma das maiores cidades do oeste da Galileia. E como você mencionou, em um dos locais de impacto, uma pessoa na casa dos 30 anos ficou em estado crítico e mais tarde foi declarada morta no hospital. E em outro local, um prédio residencial, outra pessoa na casa dos 50 anos foi considerada em estado moderado. Mas agora ele também é considerado em estado crítico, o que significa que sua vida também está em perigo. E em mais um local de impacto não houve vítimas, mas isso definitivamente mostra o quão grande foi a barragem de foguetes lançada pelo Hezbollah. Então, estamos falando aqui de cerca de 30 pessoas ao todo que ficaram feridas, a maioria delas está em estado leve, outras estão sofrendo com sintomas de ansiedade, mas infelizmente pelo menos uma pessoa morreu e outra também está em estado crítico. Então, vemos que o Hezbollah continua com seus ataques. Como você mencionou, o Hezbollah registra e anuncia seus ataques em seu próprio canal oficial no Telegram. E até agora eles reivindicaram 86 ataques contra Israel. Alguns desses ataques são rajadas de foguetes, outros são ataques com drones. Outros são confrontos com as tropas da INF que estão dentro do Líbano, outros com mísseis antitanque direcionados às tropas israelenses dentro de Israel. Então estamos vendo que o Hezbollah está intensificando os ataques do lado deles e até agora eles não parecem estar recuando e afinal eles têm bons motivos para isso. Eles estão vinculando sua frente à frente iraniana. Eles querem, ou na verdade os iranianos já querem isso, mas disseram que uma vez que haja um cessar-fogo no Irã, deve haver também um cessar-fogo na outra frente, ou seja, na frente do Hezbollah no Líbano. E talvez eles também queiram incluir Gaza também. Então, o Hezbollah entrou nessa guerra para ajudar o Irã, mas também para se ajudar. Afinal, eles querem sobreviver. E eles acham que uma vez que um cessar-fogo seja implementado, o cessar-fogo também será implementado aqui entre Israel e Líbano, entre Israel e Hezbollah. Claro, Israel quer exatamente o oposto, quer usar essa escalada do Hezbollah para terminar o trabalho, entre aspas, e continuar até que eles sejam desmantelados. Certo. Gostaria de agradecer por essa atualização, Balir. Vamos agora para uma atualização rápida que temos aqui do centro de Israel, após o mais recente ataque de míssil balístico iraniano ao centro de Israel. O 9º, na verdade, desde esta manhã. Não houve feridos. Essa é a boa notícia aqui. As forças de defesa de Israel afirmam que o míssil disparado foi interceptado pelas defesas aéreas. Certo, vamos para a próxima notícia. Poucos dias após demonstrar otimismo sobre um acordo para encerrar a guerra com o Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora está mais cético. Numa reunião de gabinete há cerca de uma hora, Trump afirmou não ter mais certeza de que um acordo seja possível, mesmo insistindo que Teherã está implorando por um.
Mensagens contraditórias aparecem enquanto a Casa Branca diz que a campanha militar está adiantada em relação ao cronograma de 4 a 6 semanas, gerando dúvidas se Washington prepara avanço diplomático ou uma escalada caso as negociações falhem. Trump alertou nas redes sociais que os negociadores iranianos agem de forma estranha e precisam ficar sérios, sugerindo medidas mais duras se não houver progresso. Ouça. Só para esclarecer, tenho visto as fake news do Wall Street Journal e histórias publicadas como se eu quisesse um acordo. Eles é que estão implorando para fazer um acordo, não eu. Eles estão implorando para fazer um acordo. E qualquer um que viu o que estava acontecendo por lá entenderia por que eles querem fazer um acordo. Eles dizem, não estamos conversando com eles. Qualquer um percebe. Só um idiota acreditaria. E eles não são idiotas. São até bem espertos. E eles são ótimos negociadores. Eu digo que eles são péssimos lutadores, mas são ótimos negociadores. E eles estão implorando para fechar um acordo. Eu não sei se vamos conseguir fazer isso. Eu não sei se estamos dispostos a fazer isso. Eles deveriam ter feito isso há 4 semanas. Eles deveriam ter feito isso há 2 anos. Agora no estúdio está nosso correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim, de Washington, D.C. Mike, o tom de Trump mudou rapidamente do otimismo para o que parece ser ceticismo. Quais você considera os principais pontos dos comentários dele na reunião de gabinete? O que isso revela sobre o real estado das negociações com a República Islâmica do Irã atualmente? Sim, sabe, nós aprendemos com o tempo que, bem, há uma certa ciência inexata em tentar ler nas entrelinhas do que o presidente Trump diz às vezes. E você meio que precisa filtrar um pouco da hipérbole e da simplicidade da forma como ele fala. Mas sobre esse assunto em particular, sabe, ainda está bem nebuloso. Ele diz, como você mencionou, que os iranianos estão implorando. Por outro lado, não sei se um acordo pode ser feito. Foi interessante. Ele descreveu, alguns dias atrás, um presente que os iranianos deram e revelou hoje. Acho muito significativo que os iranianos tenham permitido que 8 barcos com bandeira do Paquistão entrassem e saíssem do Estreito de Hormuz transportando petróleo. Por que isso é tão importante? Bem, os paquistaneses são aliados dos Estados Unidos, não exatamente inimigos de forma alguma. Os paquistaneses também são aqueles que, segundo os americanos, estão enviando mensagens de um lado para o outro entre os dois lados. Então, isso seria uma espécie de ramo de oliveira? Pode ser interpretado dessa forma? Bem, definitivamente é mais positivo do que negativo. Mas, novamente, não há qualquer indicação de que existam conversas diretas, ou mesmo indiretas, significativas acontecendo entre os dois lados neste momento. Trump reiterou que, você sabe, ele acredita que os preços do petróleo e o impacto na economia serão apenas temporários. Mas ainda assim, novamente, ele deixa claro que se os iranianos não vierem para a mesa de negociações, danos sérios serão causados. Se houver danos graves, os preços do petróleo devem continuar altos. Steve Witkoff, enviado especial de Trump, que faz parte dessas aparentes negociações em andamento, junto com pessoas como Jared Kushner, Marco Rubio e o vice-presidente J.D. Vance, que também falou. Witkoff foi convidado a dar sua opinião sobre o que está acontecendo agora. Vamos ouvi-lo no Salão Oval mais cedo hoje. Posso dizer o seguinte: vamos ver onde isso vai dar. E se conseguirmos convencer o Irã de que este é o ponto de inflexão, sem boas alternativas para eles, além de mais morte e destruição, temos fortes indícios de que isso é uma possibilidade. E se o acordo acontecer, será ótimo para o Irã, para toda a região e para o mundo em geral. Tudo bem, Mike. Obrigada por essa atualização. Agora vamos passar para este relatório. Autoridades dos Estados Unidos afirmam que o Pentágono prepara opções para um possível golpe final para encerrar o conflito. Essas opções vão de campanhas massivas de bombardeio a operações terrestres em ilhas iranianas estratégicas e instalações nucleares. Entre os cenários que estariam sendo discutidos estão a tomada de posições estratégicas próximas ao Estreito de Hormuz, a interrupção das exportações de petróleo do Irã
ou ataques no interior do país para neutralizar suas capacidades nucleares. A Casa Branca alerta Teherã que Trump está disposto a escalar o conflito mais do que nunca se as negociações falharem, apesar do envio rápido de mais tropas, aeronaves e fuzileiros navais à região. Mas analistas alertam que uma demonstração tão decisiva de força pode tanto prolongar a guerra quanto encerrá-la, aumentando ainda mais as tensões em um Oriente Médio já volátil. Agora se juntam a nós a analista internacional Dan Perry e o correspondente diplomático sênior Owen Alterman. Esses relatos sobre um possível golpe final são realmente críveis? São só planos de contingência ou indicam uma mudança real rumo a uma grande escalada? Certamente pareceu ser uma mudança de tom que vimos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante aqueles comentários que ele fez na reunião do gabinete, basicamente dizendo que ele realmente não sabe qual será o cronograma e que eles vão continuar atacando o Irã com força se nenhum acordo for feito. Você tem razão, Natasha. Vamos falar de Donald Trump e depois do Pentágono. Nós não aprendemos, eu concordo com o Mike, nós não soubemos muito sobre as intenções de Donald Trump, nós não soubemos muito sobre as decisões dele, ou mesmo sobre o seu processo de tomada de decisão. Aprendemos muito, Natasha, sobre a comunicação de Donald Trump, que vem se pronunciando há dias. E, novamente, os meios de comunicação dos Estados Unidos têm noticiado que isso é uma excursão, que há uma luz no fim do túnel. Para americanos cansados, que nunca apoiaram a guerra e sofrem com o alto preço da gasolina, também de assessores e parte do establishment político em Washington, que queriam voltar à questão do custo de vida, que só piorou com a guerra. Ele precisa falar com esse público e tentar dizer a eles que isso é algo que vai chegar ao fim. Por outro lado, é uma mensagem perigosa de passar aos iranianos. E, de certo modo, uma mensagem perigosa para Donald Trump enviar para partes da própria base dele. Sem falar, Natasha, uma mensagem perigosa para Donald Trump enviar para nós. Então, acho que ele sentiu que o pêndulo tinha ido longe demais nessa direção, por isso ouvimos ele falar sobre o Wall Street Journal, de todos os veículos, como fake news, porque ele não gostou daquela reportagem, ou pelo menos queria se distanciar dela de certa forma, e queria que o pêndulo fosse para o outro lado. A postagem dele no Truth Social alertava os iranianos a levarem a situação a sério, e depois comentou na reunião do gabinete: "Não sei se haverá acordo, precisamos ouvir mais do Irã." Quanto ao Pentágono, Natasha, o plano dos militares, parte do trabalho deles é planejar para todos os tipos de contingências diferentes. Faz sentido que eles queiram dar opções para Donald Trump, inclusive uma de golpe decisivo. Quão decisivo seria esse golpe? Como você disse, Natasha, é uma situação complexa, ideal para teóricos dos jogos. Mas considero importante que os Estados Unidos, independentemente do que o presidente queira fazer, tenham essa opção disponível, tornando-a crível e com recursos acessíveis. Dan, quero falar com você sobre as opções discutidas, principalmente no relatório do Barak Ravid. Algumas envolvem tomar ilhas estratégicas e atacar instalações nucleares. No final das contas, quão arriscado isso seria em termos de retaliação regional e impacto econômico global? Porque, obviamente, parte da mensagem que estamos ouvindo aqui é exatamente o que Owen mencionou. Sabe, Donald Trump está tentando falar com os americanos que estão profundamente preocupados com o preço da gasolina. E sabe, obviamente, mais ataques à região não ajudariam nisso. Acho que isso envolve um certo risco. Porque os iranianos, que são tão impenetráveis quanto Trump, podem realmente reagir muito mal e começar a atacar a infraestrutura de energia na região. E isso seria lamentável. Você pode estar diante de uma escalada descontrolada. Sou um pouco cético quanto à ideia de que Trump precise desesperadamente transmitir alguma mensagem aos americanos. Trump não precisa ser reeleito, deixando de lado essa bobagem de terceiro mandato. Trump precisa manter o Senado nas eleições de meio de mandato, senão se tornará praticamente um pato manco em novembro. Ainda falta tempo até novembro. Os preços do petróleo e o mercado de ações podem subir ou cair. Acho que ainda há tempo para, Isso acontece sempre que ele faz uma declaração, não é? Sim, há muita especulação sobre pessoas de dentro lucrando com oscilações do mercado após declarações de Trump. Trump tem sido muito errático. E eu sugiro, honestamente, ao analisar o que provavelmente vai acontecer, que deixemos de lado o que ele diz e também o que os iranianos dizem. Existem duas maneiras de olhar para essa guerra. Uma delas é o que os iranianos estão dispostos a pagar para que o mundo os deixe em paz. Acredito que os americanos estão sempre fazendo simulações e análises sobre isso. E a outra questão é, há algo para conversar com eles? Queremos que o regime acabe. Acho que Israel está nesse grupo. Já os americanos buscam o melhor acordo possível.
E agora, o que preocupa é que os iranianos, pelo menos em público, estão negociando de forma muito, muito dura. As coisas que eles estão colocando na mesa em troca das várias propostas americanas que foram apenas parcialmente divulgadas. Apesar do plano de contingência para tomar a ilha de Karg e outros pontos, eles são extremamente radicais. Querem, por exemplo, que Netanyahu seja enviado para Haia. Eles querem reparações pelo que foi danificado e querem que sua soberania, que não existe, seja reconhecida sobre o Estreito de Hormuz para que possam transformá-lo em um pedágio. Tudo isso é conversa de maluco. E isso sugere que eles não estão preparados para negociar. Agora, devemos assumir que os iranianos são atores racionais? Isso pode ser um erro. Mas, por outro lado, talvez não seja. Quem são os iranianos? Sob Khamenei, eles eram relativamente racionais. Quando eles tiveram a opção, quando eles deram a opção de ganhar tempo, mas abrir mão da questão nuclear, eles fizeram isso em 2015. Então, a história sugere que eles estão dispostos a fazer um acordo, assim como Trump diz. No entanto, neste momento, nós realmente não sabemos quem está no comando no Irã. Trump disse que eles são bons negociadores, embora não sejam bons combatentes. E eu acho que isso vai direto ao ponto, Dan. Eu acho que uma interpretação do que o Irã está fazendo é que essa é a oferta inicial deles. E a ideia, e o que Steve Witkoff, eu acho, estava tentando dizer, ouvimos ele dizer isso, é que esse não é o fim dessas negociações. E o que ele está recebendo, ou pelo menos o que ele quer transmitir, é que há margem para concessões por parte do Irã. Tudo bem, pessoal? Precisamos ir para a nossa próxima matéria. Infelizmente, vou ter que interromper vocês aqui. Novos relatórios de inteligência indicam que o Irã está fortificando rapidamente a ilha de Karg. Acabamos de discutir isso. Esse é o centro de cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do país. Há temores de que os Estados Unidos possam lançar uma operação terrestre para tomá-lo. Teherã estaria movendo tropas, instalando armadilhas e reforçando a defesa aérea, enquanto milhares de fuzileiros navais e paraquedistas dos Estados Unidos vão para a região. Washington não descartou a opção de controlar Caraga como forma de pressão para reabrir o Estreito de Hormuz. Especialistas militares alertaram que tentar tomar a ilha fortemente defendida é arriscado, pode causar muitas baixas e até desencadear uma confrontação regional maior, mesmo enquanto esses esforços diplomáticos seguem nos bastidores. Agora estamos com Bakir Beheshti, ativista político e fundador da Iran Front. A primeira coisa que quero te perguntar é o que estamos ouvindo da mídia estatal iraniana, de figuras importantes dentro da República Islâmica, sobre as negociações com os Estados Unidos e que tipo de ataques o regime está se preparando para enfrentar. Obrigado por me receber aqui e acho que já deveríamos ter aprendido a lição de como o presidente Trump se comunica. Então, o regime iraniano, eu acho que eles chegaram a essa conclusão. É assim que você vê como eles reagem a isso. Então, antes da guerra começar, você vê que por 7 semanas o presidente Trump precisou de suas tropas, seus navios de guerra e veio e isolou o Irã. E ele estava brincando com o regime e falando sobre negociação e todas essas coisas. Até que ele chegou o momento em que estava com tudo pronto e fez Khomeini sair do seu bunker. Então ele começou a guerra. Agora, o presidente Trump precisa de algum tempo para que suas forças terrestres cheguem à região. E é por isso que ele começou com a mídia. Ele não está usando o presidente Trump. Eu acho que o presidente Trump, isso é o que eu descobri sobre o presidente Trump, ele é o mais esperto. Ele é o comandante de guerra mais esperto. E ele sabe como usar a mídia, como enviar mensagens erradas para confundir o regime. Olha, nos últimos 3 dias, ele criou uma enorme discussão e briga dentro do regime. À medida que compreendemos o que ocorre na Guarda Revolucionária Islâmica, com apenas algumas mensagens do presidente Trump. Então, o regime sabe, deixe-me resumir isso, o regime sabe que não há negociação. Só existe um caminho, e esse é a rendição incondicional. É isso que o presidente Trump está buscando. E eles não estão em posição alguma de sentar à mesa e negociar com o presidente Trump ou com Israel. Eles estão no seu ponto mais fraco em 47 anos. Claro! Deixe-me só terminar. Eles podem lançar alguns mísseis por dia agora, mas isso faz parte da guerra psicológica deles.
Não se esqueça, mais de 85% da infraestrutura militar foi destruída. Então, eles não têm nada. Aguardo a próxima pergunta. Tudo certo. Quero perguntar sobre o público iraniano e o que ouvimos deles. Que Trump aceitaria trabalhar com um novo ayatollah dentro do regime se houver acordo. Basicamente, meio que acabando por se voltar contra aqueles comentários originais de que ele estava vindo para salvar o povo iraniano da República Islâmica do Irã. Sim, mas essa é outra mensagem do presidente Trump. Ele disse: estou disposto a trabalhar com o próximo ayatollah agora, porque a conversa entre todos esses ayatollahs e assassinos e membros da Guarda Revolucionária, quem está lidando com Trump? Quem está conversando com Trump? Então ele criou a confusão. Ele levou o debate para dentro do regime enquanto faz seu próprio trabalho lá. Então, basicamente, isso é uma guerra híbrida. E o presidente Trump sabe disso, conhece esse presidente. Acho que qualquer um teve que lidar com esse regime. Não se esqueça, a forma como o regime, deixe-me terminar com isso, o regime ultrapassou alguns limites que tornam impossível para o mundo e para a região continuarem com a existência desse regime. A primeira linha vermelha foi atacar esses países árabes ao redor do Golfo Pérsico. Esses países árabes que tentaram muito não chegar a essa situação. O quão duro eles trabalharam nos últimos 30 anos para construir seus países, incentivar as pessoas a irem investir lá com essa situação. Ninguém vai mais para lá a menos que o regime caia. A outra linha vermelha é fechar o Estreito de Hormuz, atacar a cidade de Dimona, em Israel. Isso equivale a atacar as instalações nucleares de Israel, porque ali fica a base do programa nuclear do país. E a outra, lançar mísseis balísticos com alcance de 4.000 quilômetros, sobre o qual eles mentiram. Eles disseram que até o antigo líder supremo afirmou que sobre os mísseis que temos, eles só têm alcance de 2.000 quilômetros. Então, por todas essas razões e pelas linhas vermelhas que eles cruzam, eu acho que a região e o mundo não podem continuar com a existência do regime iraniano. E claro, nós vamos testemunhar essa guerra até o fim do regime. Entendi o que você disse. Quero fazer uma última pergunta, mas temos menos de 1 minuto. Quão forte está a República Islâmica agora? O que seria necessário para que os iranianos realmente saíssem às ruas e tentassem derrubar o regime deles? Acho que ouvimos algumas notícias de que o primeiro-ministro Netanyahu, ele estava planejando há alguns dias pedir ao povo iraniano para dar o sinal verde para que o povo iraniano agisse para as ruas. Então ele ia dar apoio à luta. Não sei o quanto essa notícia é verdadeira ou falsa. Mas o presidente Trump, pelo que entendemos, pediu ao primeiro-ministro Ben-Gvir para adiar isso. Eles precisam de mais tempo. Acho que o regime está na sua posição mais fraca. Com certeza, eles sabem disso melhor do que nós, mas tentaram de tudo para mostrar algum tipo de imagem de para parecer que ainda tem algum apoio. Eles ainda lançam mísseis balísticos e conseguem realizar algumas coisas com o Estreito de Hormuz. Mas eu acho que vamos ver muito em breve, logo depois de sábado, que há alguma operação terrestre. E isso é só o começo. Preciso te interromper para o intervalo comercial. Obrigada por estar conosco, Mahib. Certo, estamos de volta na E24 News. Eu sou Natasha Kirchhoff e obrigada por ficar conosco, ou melhor dizendo, por continuar com a gente. Você viu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse não sei ao ser questionado se o prazo para o Irã aceitar a oferta dos Estados Unidos por um acordo ou enfrentar ataques a locais de energia ainda está valendo.
Esse prazo seria amanhã, sexta-feira. Com a intensificação da guerra com o Irã, os estados do Golfo pressionam para participar das negociações de paz. O Conselho de Cooperação do Golfo defende que seus membros participem diretamente das negociações entre Washington e Teherã, alegando que a segurança regional e a estabilidade econômica estão em risco. O apelo ocorre enquanto a campanha de mísseis do Irã continua a se espalhar pelo Golfo, com os Emirados Árabes Unidos dizendo que interceptaram 15 mísseis balísticos e 11 drones só hoje, embora destroços em queda tenham matado 2 pessoas em Abu Dhabi. Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, os Emirados Árabes Unidos têm sido o país mais visado pelo Irã, até mais do que o Estado de Israel, enfrentando mais de 370 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e mais de 1.800 drones. Agora passo para nossos convidados no estúdio, o correspondente diplomático Owen Alterman e o analista internacional Dan Perry. Vou comentar rapidamente. A maioria dos ataques iranianos tem sido contra nações árabes do Golfo, não contra Israel. O que você acha? Qual a mensagem disso? Os iranianos queriam chocar o sistema e forçar os países do Golfo a pressionar os Estados Unidos a parar em praticamente quaisquer termos. Eles cruzaram o Rubicão ao fazer isso, pois as nações do Golfo sempre buscaram projetar estabilidade e desenvolvimento econômico, atraindo milhões de estrangeiros para lá. A maioria dos cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, a maioria dos residentes dos Emirados Árabes Unidos, na verdade, não são locais. Agora, todo o modelo de negócios deles está comprometido. Se acabar ficando claro que esses são lugares perigosos que o Irã pode atacar. Além disso, as nações do Golfo fizeram basicamente um acordo com os Estados Unidos. Acreditaram que os Estados Unidos poderiam oferecer a eles uma garantia de segurança que tornasse tudo isso viável. E se acabar ficando claro que o Irã pode bombardeá-los e os Estados Unidos não reagem de nenhuma forma a isso, apenas continuam como se nada tivesse acontecido, então eles podem se sentir traídos. Essa foi a aposta do Irã. Mas isso parece ter saído pela culatra, pois veja o que os países do Golfo dizem em público e privado agora. O artigo de opinião do Wall Street Journal, escrito pelo embaixador dos Emirados Árabes Unidos, deixa claro que eles, ao contrário do que os iranianos esperavam, ficaram do outro lado e concluíram que o regime iraniano é uma ameaça total. Em outras palavras, se juntaram a Netanyahu em sua preferência fundamental, não por um acordo, que pode ser a preferência de Trump, mas por uma mudança de regime. A questão é, isso é possível sem tropas em solo? Existe algum modo? Houve acordo com militares no Iraque para um golpe? Algo assim? Bem, eu gostaria de falar sobre isso porque, até este momento, ainda não estamos vendo nenhuma intervenção militar de nenhum dos estados árabes do Golfo. Estados Unidos e Israel ainda travam essa guerra contra a República Islâmica. Acabamos de receber uma convidada, uma analista iraniana, que basicamente disse que, neste momento, apesar de todas essas negociações, não há como isso avançar, porque não há chance de o Golfo aceitar isso depois de todos esses ataques que estamos vendo. O que você acha disso? E você acha que essa é uma análise realista? Dou muito valor ao que é dito publicamente, pouco ao que é dito em particular. O artigo de opinião de Yoshi Potaiva no Wall Street Journal é leitura obrigatória e significativo. Vimos os comentários do ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos no Twitter, rebatendo o embaixador francês sênior e ao embaixador em Washington, John Rowe. Natasha tentava criar divisão entre os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos. Acho isso repugnante para um país ocidental, ainda mais nessas circunstâncias. Foi contestado pelo ministro das Relações Exteriores. Amar Gargash tem sido uma voz ativa. Ouvimos isso dos Emirados Árabes Unidos, mas não das outras capitais. Em Riad, MBS ainda está se escondendo atrás do New York Times, certo? O New York Times está relatando o que os sauditas estão dizendo nos bastidores. Só que no mesmo artigo, os porta-vozes sauditas aparecem e dizem: não, isso não é verdade. Não estamos pressionando para que essa guerra continue. Observamos reações variadas no Golfo. Natasha, tenho muita empatia por esses líderes, pois precisam ser cautelosos com o equilíbrio de poder por uma questão de realidade. E eu acho que esse é o objetivo do Irã aqui. Parte disso é exatamente o que Dan disse: fazer com que esses países peçam arrego e voltem para Washington para implorar e suplicar para que os Estados Unidos parem, ou aliás, para que Israel pare. Mas parte disso é uma ambição, e isso está ficando cada vez mais claro, uma ambição iraniana de expandir a esfera de influência do Irã. Os iranianos percebiam que esses países, ao tentar equilibrar o poder entre Irã e Estados Unidos, não conseguiram atingir esse equilíbrio.
O Irã quer dar uma lição e mostrar como eles não alcançaram o equilíbrio de poder. E eu acho que uma grande parte do que essas capitais estão fazendo, do que esses líderes estão fazendo, é sinceramente tentar avaliar quem vai vencer a guerra e ajustar suas políticas para esse objetivo. Voltando ao que você disse, Natasha, e ao que ouvimos do convidado, apesar de tudo o que ouvimos e de, na visão de Israel, os Emirados Árabes Unidos estarem dizendo as coisas certas, eles ainda não colocaram esses aviões no ar para contribuir, nem que seja simbolicamente. Os Emirados Árabes Unidos e o Catar ilustram como a estratégia do Irã falhou, já que o Catar sempre manteve um pé em cada lado e evitou se opor ao Irã, mesmo sediando uma base americana. Veja, até o Catar está se unindo às outras nações do Golfo. Com certeza. Nem todas as provas sustentam essa posição. Vamos à próxima matéria. Em meio à guerra e ao foco nas forças militares, uma manobra diplomática silenciosa pode definir os próximos passos. Segundo uma fonte paquistanesa, Israel removeu temporariamente o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e o presidente do parlamento, Mohammad Bagher. Ghalibaf foi retirado de uma lista de alvos após Islamabad pedir a Washington que interviesse, alegando que eliminar líderes políticos acabaria com chances de negociações. A medida ocorre enquanto o Irã analisa uma proposta dos Estados Unidos com 15 pontos para encerrar o conflito, com Paquistão, Turquia e Egito atuando como intermediários. Para aprofundar o tema, estamos com Hassan Pirzada, estrategista geopolítico e consultor de política externa. Para começar, qual é a importância do papel atribuído ao Paquistão em persuadir Washington e indiretamente Israel a não atacar altos funcionários iranianos neste momento? Obrigado pelo convite, Natasha. O Paquistão surgiu como um intermediário central e de grande importância no conflito entre os Estados Israel e Irã. Eu vejo que o cenário diplomático mudou de uma simples transmissão de mensagens para uma intervenção muito ativa na seleção de alvos militares dos Estados Unidos e de Israel. Como você disse corretamente, os relatos indicam que o Paquistão desempenhou um papel muito decisivo ao persuadir Washington a pressionar Israel para interromper aqueles ataques planejados contra o alto funcionário iraniano. Normalmente, retirando-os da lista de alvos, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, e o presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Khalifa, o argumento de Islamabad é bem direto. Eles veem que eliminar essas figuras não deixaria ninguém com quem conversar, encerrando efetivamente qualquer chance de um acordo negociado para esse conflito. E eu vejo que o significado aqui é que o Paquistão não está mais agindo apenas como um mero intermediário passivo, está atuando como um conselheiro estratégico para o governo Trump, aproveitando sua posição muito única como Estado, que está representado neste conflito pelos dois lados. Enquanto nosso governo e nossas forças armadas mantêm um relacionamento muito bom, direto e de confiança com o presidente Trump. De uma perspectiva estratégica, preservar a liderança política na República Islâmica realmente aumenta as chances de negociações significativas. Ou isso é simplesmente uma forma de ganhar tempo para continuar o conflito? Acho que isso cria um cálculo estratégico complexo com duas interpretações concorrentes. Primeiro, isso aumentou a chance de negociação ao manter Araghchi, o principal diplomata, e Ghalibaf, que conectam o setor político e de segurança vivos. A facção pró-diplomacia em Teherã continua praticamente intacta. O Paquistão já entregou uma proposta de 15 pontos, apoiada pelos Estados Unidos, a Teherã. Sem uma liderança política funcional capaz de revisar essas decisões, a alternativa seria uma resposta militar descentralizada, conduzida pelas fações dentro do Irã. E esse cenário quase certamente faria o conflito sair do controle. Pode ser um segundo argumento, visto como forma de ganhar tempo. Os críticos podem argumentar que esses líderes permitirão que Teherã gerencie sua crise energética e a dissidência interna. Mas, pelo que vejo e pelo que dizem as fontes com quem converso também, o Irã está analisando a proposta de cessar-fogo com um novo senso de realismo. Em grande parte porque existe a ameaça de destruição total da infraestrutura, que continua sendo uma poderosa forma de pressão.
Tudo bem, Hassan. Gostaria de agradecer muito por ter participado conosco. Agora vamos direto para o norte de Israel. Você sabe, a pressão está aumentando na frente norte de Israel, já que o Hezbollah continua intensificando seus ataques, não apenas ao longo da fronteira, mas também mais profundamente dentro do país. E só nas últimas 24 horas, o grupo terrorista apoiado pelo Irã já disparou mais de 600 vezes contra Israel e as tropas das FDI. Há uma hora, um ataque mortal de foguetes do Hezbollah atingiu Nária, no norte de Israel. Socorristas relataram que um homem na faixa dos 30 anos morreu atingido por estilhaços e outro está em estado grave após um foguete atingir o estacionamento de um prédio residencial. Agora, do norte de Israel, nossa correspondente Balir Sladin se junta a nós. Balir, você está no local do ataque. O que acontece agora? Sim, estamos no local de um dos 3 pontos de impacto. Na verdade, vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui nessa cena devastadora, já que aparentemente um dos foguetes ou estilhaços caiu neste estacionamento. E como podemos ver, os carros aqui explodiram. E, infelizmente, como resultado dos estilhaços e de todos os destroços que isso causou, essa pessoa que estava tentando chegar ao abrigo dentro deste prédio aqui à minha esquerda, na verdade, não conseguiu entrar no abrigo antes que os estilhaços o atingissem. E ele estava em estado crítico e mais tarde foi declarado morto em decorrência dos ferimentos. Então, este é um dos locais de impacto. O outro local de impacto também causou muitos danos e uma pessoa também está em estado crítico, de acordo com o hospital Naharia. E em um terceiro local de impacto, algumas pessoas também ficaram feridas, mas a maioria delas está em estado leve ou apenas levemente ferida. Então, mais uma barragem devastadora de mísseis que causou muitos danos, como você vê aqui. Não só foram relatadas vítimas aqui, como também vemos que a eletricidade em todo o bairro aqui atrás de nós e em toda a área foi cortada. Os cabos foram cortados e, por causa dos estilhaços e das explosões, não há eletricidade neste bairro. Atualmente, os funcionários da Companhia de Eletricidade de Israel estão trabalhando aqui para restabelecer a eletricidade para as pessoas desta área. Então vemos danos devastadores aqui em Naharia na terceira semana dos ataques do Hezbollah. E hoje estamos registrando a segunda pessoa morta diretamente pelo Hezbollah. Isso depois, é claro, da mulher que foi morta há alguns dias na Alta Galileia. Certo, eu gostaria de agradecer muito por estar conosco, Balir. Você ouviu ele dizer, hoje o Hezbollah disparou mais de 100 foguetes contra Israel, segundo as forças de defesa de Israel. Claro, acabamos de ouvir que um desses ataques matou um homem e feriu outras 14 pessoas. São realmente histórias devastadoras vindo do norte de Israel neste momento. Agora vamos falar sobre uma grande escalada que aconteceu durante a noite no Golfo. Fontes de defesa israelenses afirmam que um ataque direcionado matou o chefe da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, Ali Reza Tangziri, perto de Bandar Abbas, no Estreito de Hormuz, além de vários assessores, incluindo o chefe de inteligência da Marinha. Agora, Tangziri era uma das principais figuras por trás da postura mais agressiva do Irã no mar, incluindo ameaças a ativos dos Estados Unidos e supostos esforços para minar e bloquear o Estreito de Hormuz, um dos pontos de estrangulamento marítimo mais críticos do mundo. Veja o que disse o primeiro-ministro israelense Netanyahu. Continuamos atacando vigorosamente os alvos do regime terrorista iraniano. Na noite passada, eliminamos o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária. Esse homem tem muito sangue nas mãos, e também foi ele quem liderou o fechamento do Estreito de Hormuz. Este é mais um exemplo da cooperação entre nós e nosso amigo, os Estados Unidos, no objetivo comum de alcançar as metas da guerra. Bem, quem está conosco agora é o major da reserva, Elliot Chodov, analista político e militar. Quão significativo é a morte desse chefe da Marinha do IRGC em termos operacionais? Você sabe qual o papel de Tangziri na estratégia marítima do Irã e nas tensões atuais no Estreito de Hormuz? No sentido imediato, provavelmente tem muito pouco impacto. Em outras palavras, quaisquer ordens que foram dadas já foram dadas. Existe toda a força da Marinha do IRGC. Existem subordinados que podem executar essas ordens.
Mas olhando para frente, acho que há dois fatores muito importantes aqui. Um é que, como formulador de políticas, ele está claramente fora do cenário. Resta saber quem vai substituí-lo, mas seja quem for, não estará no mesmo nível que ele. Então, num primeiro momento, vamos ver uma certa queda no nível do alto comando, mas isso pode não durar muito tempo. Há uma mensagem aqui sim, é esta. A Marinha, que foi muito prejudicada, muito atingida, especialmente pelos Estados Unidos em seus ataques, perdeu um número considerável de navios. Agora está sendo atacada, digamos, em seus componentes em terra, que é a sua infraestrutura, sua liderança, e isso, no final das contas, terá um efeito de enfraquecimento. Mas não acho que veremos um efeito imediato nos próximos dias. Israel apresenta isso como parte dos esforços para reabrir o estreito. Isso pode diminuir o risco à navegação ou provocar uma escalada imediata no mar. Entendo que você fala de algo para o futuro, não necessariamente nos próximos dias. A longo prazo, com certeza. Isso faz parte de um processo. Acho que temos que estar cientes de uma coisa aqui. Essa guerra tem menos de 3 semanas. Estamos medindo ela em horas e dias. Operações militares desse porte não funcionam assim. Muita coisa está sendo destruída, e isso inclui, por exemplo, que os ataques aéreos israelenses danificaram ou destruíram uma instalação de produção de submarinos. Os submarinos que não serão produzidos nessa instalação não têm efeito nas batalhas de hoje e amanhã, mas têm um efeito a longo prazo na capacidade naval do Irã. Então, há muita coisa acontecendo que está enfraquecendo eles. E essa degradação vai levar um tempo para realmente ser percebida no campo. O que já está por aí, seja campos minados já foram instalados e em que medida já estão lá. Os mísseis que eles têm, os mísseis antinavio que possuem ao longo das margens do Estreito de Hormuz, já estão posicionados. O apoio a eles, a coordenação de apoio mais ampla, agora está sendo enfraquecida. Então, sim, isso vai ter um impacto, mas como eu disse, não vejo isso acontecendo nos próximos 1, 2 ou 3 dias. Certo. Muito obrigada por se juntar a nós e compartilhar essa análise. Agora, a nossa próxima notícia. Relatórios indicam que os Estados Unidos enviam milhares de tropas especializadas em tomadas rápidas de território ao Oriente Médio. Isso indica que uma invasão terrestre ao Irã é iminente? Joe Brown traz a matéria. A próxima fase da guerra no Irã aparentemente está se aproximando e a estratégia americana começa a ficar mais clara. A mídia americana informou que o exército dos Estados Unidos deve enviar mais de 1.000 soldados da 82ª Divisão Aerotransportada ao Oriente Médio. Isso bate com os registros de voo, que mostram aviões saindo da Carolina do Norte, onde eles estão baseados, rumo ao Oriente Médio. Relatos anteriores sobre seus treinamentos de marcha em Fort Bragg, Carolina do Norte, foram cancelados. Quem é a 82ª Divisão Aerotransportada e o que fará no Oriente Médio? Conhecida como 911 do Exército, a divisão é uma força especializada pronta para ser mobilizada em poucas horas em território inimigo, tomar e manter o controle de uma área e garantir sua segurança até a chegada de reforços. Participaram de conflitos do dia D ao Panamá, Iraque e Afeganistão. O exército dos Estados Unidos teria mobilizado 2 grupos anfíbios, indicando que o plano militar pode envolver invasão costeira, possivelmente na ilha Hague, no Estreito de Hormuz, por onde passam 90% das exportações de petróleo do Irã. Isso não quer dizer que uma invasão terrestre seja iminente. A decisão final é do presidente Trump, que, em um mundo ideal, não deseja outra invasão desastrosa no Oriente Médio, como os que marcaram a política americana do século XXI. Ele ainda busca solução diplomática. No entanto, os Estados Unidos e o Irã ainda estão longe de chegar a um acordo com suas propostas de paz. Se essa diferença não for logo resolvida entre ambos, Trump pode chamar o exército para agir. Gostaria de chamar nossos convidados no estúdio, o correspondente sênior Owen Alterman e o analista de assuntos internacionais Dan Perry. Quase esqueci quem eram vocês depois disso. Como vocês sabem, há muita conversa sobre tropas terrestres entrando no Irã. O que isso significaria para a guerra? Já faz quase um mês que estamos nessa situação. Como isso mudaria essencialmente a equação? Se a meta é derrubar o regime, isso não é possível só com poder aéreo. Não vejo precedente para isso.
Então, tropas terrestres são certamente relevantes nesse sentido, mas os Estados Unidos não estão enviando o tipo de força militar que poderia alcançar isso. São milhares de paraquedistas, entre outros. Nem acho que os Estados Unidos tenham vontade de assumir o controle de um país tão grande quanto o Irã, que é um atoleiro em formação por excelência, maior do que o Iraque e o Afeganistão juntos, na minha opinião. Então isso provavelmente não vai acontecer. O que poderia acontecer, por exemplo, é a tomada da ilha de Harg. Isso seria devastador para a economia do petróleo do Irã. Isso não seria um atoleiro, pois é uma ilha. E você pode tomá-la rapidamente com alguns milhares de soldados. A mensagem seria muito severa e se encaixaria na grande questão sobre se mandar um recado aos iranianos surtiria algum efeito. Há um esforço em várias frentes para mostrar que o jogo acabou. Eles precisam abandonar milícias, armas nucleares e o desejo de espalhar a jihad. Talvez permitam que sobrevivam como regime da República Islâmica, oprimindo seu povo por mais um dia. E eles parecem ainda não terem entendido, porque não estão vendo sinais de ruptura. Mas quem sabe? A esperança é que mais uma conquista incrível aconteça. A tomada da maioria das instalações de exportação de petróleo deles. Talvez isso resolva. Em algum momento, espero ver evidências de fissuras dentro do regime, de formação de facções e de competição entre as pessoas. Quem realmente quer levar isso até o fim. Talvez até incluindo a opção sanção de fazer tudo desabar sobre si mesmos e destruindo o país. Em contraste com aqueles que querem, de forma mais pragmática, salvar alguma coisa e viver para lutar outro dia como uma república islâmica. Tudo bem. Bom, vamos passar para a nossa próxima matéria, que na verdade está muito relacionada ao que você acabou de dizer, já que a guerra com o Irã continua se arrastando. As consequências econômicas agora viraram um campo de batalha político. Pesquisas indicam que o presidente Donald Trump é cada vez mais responsabilizado pelo enfraquecimento da economia dos Estados Unidos. A alta dos combustíveis e preocupações com a inflação aumentando a ansiedade dos eleitores a poucos meses das eleições de meio de mandato. Pesquisas indicam que a aprovação de Trump na economia atingiu níveis historicamente baixos e até parte de sua base republicana está mais cética sobre o impacto do conflito no custo de vida. Muitos americanos consideram tão importante evitar o aumento dos combustíveis quanto conter as ambições nucleares do Irã, pois os impactos da guerra afetam diretamente as famílias. E isso acontece enquanto a OCDE afirma que a guerra com o Irã não poupará nenhuma grande economia, sendo o Reino Unido a nação mais vulnerável entre todas elas. Para discutir as implicações econômicas e políticas, recebemos o especialista em economia global, Dr. Michael Sanzo Santos. Quero que você explique isso aos nossos telespectadores. Qual a importância do impacto da guerra do Irã na economia global e quão rápido isso pode gerar inflação persistente ou desacelerar o crescimento? Em poucas semanas ou menos, isso já está meio que em andamento. Mesmo com o estreito totalmente reaberto, seria difícil reverter o fechamento das instalações de petróleo no Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Não é como um interruptor que você liga de novo. Então, houve uma interrupção. O presidente Trump enfrenta eleições de meio de mandato em um momento político difícil e já não se espera bom desempenho dos republicanos. E em relação às pressões inflacionárias, as tarifas do presidente Trump, que ele implementou basicamente no seu primeiro ano de governo, foram muito equivocadas quando ele foi eleito para lidar com a inflação. Isso só pode contribuir para a inflação. Quem é mais afetado atualmente no mundo? Os europeus e os asiáticos. Os Estados Unidos lideram na produção de petróleo e gás natural. Somos independentes em termos de energia. Os preços ainda serão repassados porque existe um mercado global de petróleo. É um produto fungível. Então, até mesmo o petróleo produzido nos Estados Unidos fica mais caro por causa das forças do mercado. Outra coisa é que, para indústrias de alta tecnologia, como chips de computador e aparelhos de ressonância magnética, precisamos de hélio. Uma grande parte disso vem do Catar. Então isso realmente prejudica o consumidor americano. Mas os americanos hoje, mesmo que não sintam isso, são os mais ricos do mundo. E são os europeus que estão muito vulneráveis, assim como muitos dos nossos aliados asiáticos no Oriente, a interrupções no fornecimento de petróleo. Pesquisas mostram que eleitores americanos associam a guerra ao aumento de custos. Isso tem base econômica ou é mais motivado por política?
Quero dizer, isso vai acontecer. Os preços dos combustíveis já estão altos. Isso é em grande parte devido à guerra. Vai piorar ainda mais. Pressões inflacionárias já existiam antes de Trump assumir o cargo. Então, definitivamente, isso foi uma atitude corajosa. O Irã, é claro, há décadas é o maior patrocinador estatal do terrorismo. Achou que toda pessoa racional deveria torcer para que esse regime termine o mais rápido possível. Foi preciso uma coragem incrível para o presidente Trump ordenar o ataque nesse momento, às vésperas das eleições de meio de mandato, porque a curto prazo haverá um custo econômico. A longo prazo, não, nós vamos superar isso e os Estados Unidos serão mais fortes e prósperos do que nunca. Será apenas uma crise de curto prazo e países como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita vão encontrar maneiras de contornar o estreito com o tempo ou se fortalecer contra o terrorismo iraniano. O Irã só pode usar essa carta uma vez e não conseguirá repetir isso. Com certeza vamos sair dessa crise mais fortes do que nunca e, com sorte, sem esse regime terrorista em Teherã. É interessante ouvir sua opinião e insights sobre isso. Acho que todos estão acompanhando de perto o Dow e o S&P. Os mercados têm mudado muito com base no que Trump tem a dizer. E vamos ter que esperar para ver se realmente haverá consequências a longo prazo aqui. Obrigada por estar conosco, Michael. Agora faremos um intervalo comercial e voltamos ao vivo às 20 horas, horário de Israel, com as últimas atualizações. Não perca e continue na i24 News. Agradeço aos convidados. Eu sou Natasha Kirchuk. Até a próxima.